que apanhava os fenômenos de dominância da parapsicologia e os fenômenos de dominância da ciência espírita. E estudava a igualdade de interesse. Mas para controlar e mensurar esses fenômenos, os pesquisadores se valeram dos equipamentos eletrônicos. E aí nasceu, com a denominação de vida romênia, a psicotrônica, que é a eletrônica a serviço das investigações do psi. Essas 5 disciplinas ou 5 ramos do conhecimento científico podem servir de elementos para entendermos melhor a transcomunicação. Portanto, as pesquisas paranormais avançam a cada dia e começam a se sustentar com uma abordagem de aceitação. Poderíamos dizer que esses fenômenos enfrentam o espécie muro de ceticismo que se surgiu dentro da ciência oficial do Ocidente. Um muro difícil de ser derrubado. Reducionista, mecanicista, a concepção da ciência do Ocidente se tornou também limitada. E é a contribuição dessas pesquisas que tem produzido os primeiros abalos do alicerce desse muro espesso. As pesquisas que determinam a existência de vida após a morte enfrentou o rigor científico e a exigência acadêmica e deu contribuições notáveis para que hoje esse não seja um assunto apenas supersticioso. Também na classificação dos fenômenos nós vamos entender a natureza desses fenômenos. Os fenômenos paranormais são divididos em 3 grupos. Eles podem ser anímicos ou psíquicos, mediúnicos ou espirituais e medianímicos. Essa palavra anímico vem do termo ânima, que quer dizer da alma. O anímico pertence à própria pessoa. Anímicos ou psíquicos é quando o fenômeno é paranormal, mas o agente é a própria pessoa. O produtor do fenômeno é a própria mente humana. Para esses casos, o pesquisador Charles Richer, metapsíquico, criou no século passado, início desse, a classificação com o nome de sensitivo. O sensitivo era aquele indivíduo portador da capacidade de exteriorização dessa sensibilidade, de produzir fenômenos paranormais por si mesmos. Quando os fenômenos são mediúnicos ou espirituais, a natureza do fenômeno sendo paranormal continua sendo paranormal, mas o agente não é a pessoa. O ser humano é só um instrumento, um intermediário. Aí aparece a classificação espírita de médium, e o agente é uma consciência sem corpo. É um espírito, ou uma força oculta, que não é física, biologicamente constituída na nossa realidade material. Mas pode dar-se que o fenômeno aconteça de maneira mesclada. Os paranormais também podem ser médiums, e o fenômeno aparece com o quanto da pessoa e o quanto da mente comunicante. Aí o fenômeno é medianímico, quando reúne as 2 propriedades, tendo variações mais ou menos de um, mais ou menos de outro. Mais ou menos da pessoa humana, mais ou menos do espírito. Foi a falta de entendimento disso que gerou muita confusão. Os fenômenos anímicos ou psíquicos são estudados com predominância pela parapsicologia. Os fenômenos mediúnicos ou espirituais são estudados com predominância pela ciência espírita. Allan Kardec, estudando os espíritos e os médiuns, encontrou os paranormais, mas passou por eles de passagem, como um gato passa por cima de uma brasa. Os parapsicólogos, estudando os fenômenos paranormais, encontrou os sensitivos. E no meio deles apareceram alguns médiuns. Os paranormais também passaram pelos médiuns de passagem, com a mesma velocidade que o gato passa por cima de uma brasa. A parapsicologia predominou seu enfoque de pesquisa dos fenômenos psíquicos e anímicos e não deu muita ostensividade aos fenômenos mediúnicos. O espiritismo e a sua ciência espírita predominou seu enfoque de pesquisa dos fenômenos mediúnicos ou espirituais e não deu muita ênfase nos anímicos ou psíquicos.
Na realidade, essas disciplinas não são inimigas. Se tornaram ciências complementares. A parapsicologia, estudando a mente do homem, o homem encontrou a sua dimensão espiritual. E o espiritismo estudou o homem a partir da sua dimensão espiritual. Um vem de fora para dentro, o outro vem de dentro para fora. Daí a importância de espíritas estudarem parapsicologias e parapsicólogos conhecerem ciência espírita. Porque senão o conhecimento fica um pouco paralelo e sem complementação. Até porque os espíritas medianizaram tudo da mesma forma que os parapsicólogos mentalizaram tudo. De um lado ficou alguns parapsicólogos materialistas dizendo não tem espírito. Tudo é da mente humana. E de um outro lado ficaram os espíritas dizendo tudo é espírito, tudo é mediunidade, tudo é mediúnico. Dois extremos radicais. Existem as duas grandes ordens de fenômenos. Os fenômenos de natureza psíquica e anímica, que são paranormais, e os fenômenos mediúnicos ou espirituais, produzidos por espíritos através de médios, que também são paranormais. A psicobiofísica chegou e tentou juntar as duas forças. A psicobiofísica estuda os dois grupos de fenômenos com a mesma grandeza. Nos fenômenos medianímicos é quando paranormais se tornam médios e médios se tornam paranormais. Na verdade, toda mediunidade é uma paranormalidade. Mas nem toda paranormalidade é mediunidade. Todo médium é, portanto, sensitivo. Mas nem todo sensitivo é médium. Embora essa confusão seja quase generalizada. Os fenômenos paranormais, eles são hoje objeto de pesquisa em muitas áreas de investigação. Nós vamos sintetizar aqui os mais interessantes. Próximo. A percepção extrasensorial, que é dividida em telepatia, evidência e clarividência. A telepatia é a reunião de dois vocábulos. Tele, que quer dizer de longe, mas patos, que reduzindo da empatia. A telepatia não é simplesmente a transmissão de pensamentos como se vulgarizou. A telepatia é a transmissão de sensações, emoções, sentimentos e pensamentos. Não é aquele pensamento traduzido na mesma língua. É a imagem, o sentimento do pensamento que o telepata transfere, transmite e o percepciona. Se eu pensar em português, o nome da fruta maçã não tem conectividade com o inglês. Mas se eu pensar na maçã, o outro telepata pode traduzir aqui a fruta. É mais ou menos assim que funciona. A telepatia é a base de quase todos os fenômenos paranormais, principalmente nos transes mediúnicos. Ela é uma espécie de tapete onde os fenômenos passam por ele. Até mesmo na mediunidade, a comunicação se dá mente a mente. É a mente de uma consciência sem corpo que entra em contato com a mente do médium. E de acordo com a natureza da mediunidade, a telepatia começa antes do transe se favorecer nessa ou naquela classificação mediúnica. O outro fenômeno é a evidência, que não deve ser confundida com clarividência. Há quem acha que clarividência é quem vê com clareza. É um equívoco. A vidência é uma coisa localizada, onde você enxerga, como Allan Kardec classificava, como uma espécie de dupla vista. Pertence à pessoa. É uma paranormalidade. Necessariamente não é uma mediunidade, a não ser que apareça um espírito dentro do fenômeno. A vidência é a capacidade de enxergar aqui, nesse ambiente, por exemplo, uma coisa espiritual ou não. Pode ser também uma coisa paranormal. O vidente pode ver uma doença de uma pessoa.